teu coração. Meus irmãos, vamos aguardar alguns minutos. Os irmãos estão chegando e eu vou colocar aqui a carta de renúncia do nosso caríssimo irmão Gabriel de Janaúba. Esse servo de Deus, esse caro servo de Deus, deixa eu colocar para todos aqui, só um momento, Deus. Esse caro irmão estava cantando uns hinos, fazendo alguns hinos avulsos. Ele era cooperador de jovens na Congregação Cristã no Brasil. Na cidade de Janaúba. Janaúba é uma cidade muito conhecida em Minas Gerais. Lá tinha o irmão Samuel também, Samuel de Janaúba. E o Samuel de Janaúba hoje está na região fora do país, né? Mas o irmão Gabriel era um moço, um moço jovem, né? Mas casado já, cooperador de jovens. E um caríssimo irmão, cheio dos dons de Deus, Cantava, tocava hino, mocidade gostava, irmandade. Mas como a perseguição existe, também sobreveio ao servo de Deus, e nós vamos soltar aqui a carta dele, que ele fez, renunciando ao seu ministério hoje, no dia 26 de 5 de 2025. Vamos lá, vamos ouvir juntos? Janaúba, Minas Gerais, 26 de maio de 2025. Ao Conselho de Anciões da Regional Administrativa de Janaúba. Assunto: renúncia ao Ministério de Cooperador de Jovens e Menores, artigo 9, primeiro, do Estatuto da CCB. Que a paz de Deus seja convosco. Eu, Douglas Gabriel Nascimento Silva, por intermédio da presente, em espírito de oração e temor diante de Deus, venho apresentar a minha renúncia voluntária ao Ministério de Cooperador de Jovens e Menores, para o qual fui apresentado em 3 de abril de 2016, na congregação do bairro Santa Terezinha, na Avenida Marcelino Siqueira Rodrigues 928, em Janaúba, Minas Gerais. Esta renúncia se dá com fundamento no artigo 9º, incisivo 1º, a linha A do Estatuto Social da Congregação Cristã no Brasil, ou seja, a pedido por motivos de foro íntimo e espiritual. Primeiro, do histórico de perseguição ministerial. Desde a minha chamada ministerial, minha trajetória tem sido marcada não apenas por desafios espirituais, mas sobretudo por reiteradas ofensas, acusações infundadas e hostilidade velada por parte de alguns conservos. Durante anos fui submetido a diversas reuniões junto ao ministério local, nas quais esperava encontrar apoio, orientação e conselho. Contudo, ainda que houvesse aparência de zelo e piedade, o que se revelava no fim era um mal-querer oculto e crescente. Desejoso sempre de encontrar uma falha, um tropeço, uma brecha para minha queda. E uma dessas reuniões, um dos anciões chegou a me agredir verbalmente, de forma gravíssima, acusando-me de ser ladrão da glória de Deus, afirmando ainda que eu promovia a lotação de igrejas, que era idolatrado por muitos e que jamais havia visto alguém como eu terminar bem sua jornada na Terra. Para vocês ouvirem isso, para vocês verem, o ancião, diversas reuniões, e o ancião no dia da reunião agrediu
ele verbalmente dizendo que ele queria roubar a glória de Deus. Meu irmão, ele promovia cultos com a mocidade, a irmandade, todos ali juntos, porque queriam servir a Deus. Acho que é isso, a única coisa que as pessoas querem: louvar e servir ao Senhor. Louvar a Deus, servir a Deus. Então eles vão estar todos juntos. Mas o irmão Gabriel, lá de Janaúba, cooperador de jovens, por tanta opressão, renunciou ao seu ministério. E nós vamos continuar ouvindo aqui, eu vou parando e nós vamos conversar. Suas palavras: não existe vida fora da congregação cristã no Brasil. Tais palavras, longe de serem conselhos, foram verdadeiras setas venenosas lançadas contra mim. Ainda assim, declaro diante de Deus e dos homens, desejo a esse mesmo irmão que ele termine sua carreira na fé, em paz e na presença de Deus. Noutra ocasião, viajei com minha esposa e filha à cidade de Curitiba para visitar uma família amiga. Ao postar uma fotografia familiar em minha rede social, fui surpreendido com a atitude covarde de um cooperador de jovem da minha própria cidade, que printou a imagem e a compartilhou em grupos de outros cooperadores, acrescida de acusações, calúnias e maliciosas, insinuando que eu era um homem de má índole, que possuía apenas a aparência de anjo e que a Irmandade deveria se precaver contra mim. Ao investigar a origem da difamação, solicitei uma reunião com os envolvidos, a qual foi negada pelo sogro do caluniador, que, à época, era meu próprio ancião. Somente por intermédio de um ancião mais antigo da cidade foi possível viabilizar a referida reunião, na qual ficou decidido que o acusador pediria perdão perante a igreja, o que de fato ocorreu, ainda que com tentativas posteriores de obstrução por parte do seu sogro, o ancião regional, irmão Joelino. Presta atenção. Nepotismo. O ancião tem um genro que é cooperador de jovens, ou cooperador, ele falou, que fez uma calúnia contra ele, contra esse cooperador de jovens, irmão Gabriel. E quando ele pediu essa reunião para a apuração dos fatos, o sogro, que é ancião, negou, sogro daquele cooperador qual caluniou ele, negou a reunião para deixar essa notícia espalhar, para deixar fermentar. Está escrito na palavra: 6 coisas Deus aborrece, e a 7ª ele abomina: aquele que lança semente de contenda com testemunho falso contra os irmãos. Isso é abominação aos olhos de Deus. Abominação. Então agora ele solicita um outro ancião para poder ir até uma reunião, e aí sim é feito um esclarecimento e pedido de perdão por essa calúnia que foi criada por um irmão do ministério. Meu Deus. Vamos continuar ouvindo. Conduziu a resolução do caso com sabedoria. Contudo, o dano emocional, a exposição e a dor permanecem vivos até hoje, em minha memória e em minha casa. Segundo, da causa de maior desgastes e rompimento. Com o passar dos anos, inúmeras situações semelhantes se repetiram. Sempre havia alguma nova acusação, uma nova maledicência, um novo ataque. O desgaste emocional foi se acumulando, a ponto de afetar não apenas minha saúde, mas também a de minha esposa.
A gota d'água, porém, deu-se quando passei a estudar com mais profundidade as Escrituras Sagradas, especialmente acerca da salvação pela graça. Agora é a hora que começa a maior perseguição. Enquanto está tendo calúnia, tendo isso, tendo aquilo, tudo bem. É suportável diante do ministério. Mas quando agora passa para as Sagradas Escrituras, quando passa para esse livro aqui, quando passa para isso daqui, agora é a hora que mais aperta. Que fala que foge do código de ética, que isso, que aquilo, para poder tirar a pessoa da presença de Deus por causa da Bíblia. Sendo que cristão mais Bíblia é salvação. Não existe cristão mais Bíblia condenação. A igreja cristã deveria ter Bíblia. Não adianta ter uma Bíblia só no púlpito, mas você não pode saber o que contém nela. Ou, na verdade, o que ela é. Então agora nós vamos ouvir o que aconteceu depois que ele começou a entender o que é salvação. Que não está nas paredes dos blocos do tijolo da igreja premoldada ou da igreja feita, mas sim no coração da igreja viva, que é o templo e a morada do Espírito Santo. É eu e você. Vamos ouvir? Conforme Efésios 2, 8, 9. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Passei a pregar fielmente que a salvação é pela graça de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus, e não por obras humanas, o que não inclui a necessidade das santificações. Sempre deixei claro que não defendo a teologia do libertinagem, pois quem nasce de novo não vive em pecado. Por amor à verdade, também comecei a compartilhar reflexões em meu Instagram, sempre de forma bíblica e respeitosa. Contudo, fui convocado para uma nova reunião com os anciões, onde me questionaram se eu estava me rebelando ou se pretendia sair da congregação. Rebelando ou sair da congregação somente por causa das Bíblias, das hermenêuticas, das exegeses, somente por causa de conhecer, de entender, de buscar, de conhecer. Então, quem conhece a Bíblia, quem vai atrás do Senhor Jesus Cristo, intermédio da palavra, quem busca conhecimentos, quem busca sabedoria, biblicamente, está se rebelando contra a congregação. Então nós estamos ouvindo aqui que diversos irmãos que começa a ler, começa a entender um pouco mais sobre as Escrituras, estaria ele se rebelando contra a instituição, ou até mesmo querendo sair da mesma, querendo sair da instituição. Deixa eu mostrar aqui para vocês verem, mais ou menos. Então, quem lê, quem busca, quem come isso é alguém que não vai conseguir ficar
dentro da instituição. É isso? Aquele que busca o conhecimento, tenta entender um pouco mais sobre as Sagradas Escrituras, ele é tirado como uma pessoa que realmente não consegue ser um membro da congregação. Vamos ouvir essa carta na íntegra, o que ele está falando. Senti-me tratado como um inimigo ameaçador e não como um irmão em Cristo. Disse apenas que, se me desligasse, seguiria minha vida confiante em Deus. Na reunião, um ancião regional apresentou prints e um pedido urgente de meu afastamento, baseado em curtidas e interações com perfis teológicos e em postagens que, segundo ele, estariam prejudicando a mente das pessoas. Fui vigiado por um verdadeiro serviço de inteligência, sem direito à defesa, sem amor, sem diálogo. Atribuíram-me intenções que nunca tive. Nunca combati a congregação cristã no Brasil. Nem tentei afastar alguém dela. Apenas preguei o Evangelho. E isto, aparentemente, tornou-se intolerável para alguns. Em outra ocasião, fui proibido de atender uma despedida de um casal na igreja do Monte Sião, em Montes Claros, sobre o pretexto infundado de que a igreja era pequena, o que não correspondia à realidade. Tratava-se de uma retaliação disfarçada de ordem administrativa. Terceiro, das convicções e da consciência. Sempre defendi que a pregação deve ser feita com entendimento e preparo bíblico, em reverência à atuação do Espírito Santo. Nunca excluí o agir naturalmente de Deus. Ao contrário, defendo que a palavra e o Espírito andam juntos, pois do que vale o conhecimento sem unção? Reafirmei em pregação que a congregação cristã no Brasil não é a graça de Deus, mas sim um instrumento. A graça é Cristo. A salvação não pertence a uma placa denominacional e, portanto, não devemos lutar por bandeiras, mas pela centralidade do Evangelho. Por conta dessa afirmação, um trecho de minha pregação foi cortado, editado e difundido nas redes sociais, fora de contexto, gerando ataques, ainda que os outros tenham me dado apoio. Quarto, do assédio moral, institucional e do abuso de autoridade ministerial. O que deveria ser um ambiente pastoral de zelo, amor e edificação mútua converteu-se em um ambiente de policiamento ideológico, repressão do livre exame das Escrituras e perseguição velada àqueles que ousam pensar, estudar e ensinar, conforme a sã doutrina. A suspeita de que eu estaria promovendo rebelião ou estimulando a membríase a sair da CCB é infundada, difamatória e ofensiva. Minha posição sempre foi clara, defendendo a autoridade, Escrituras e o senhorio de Cristo e a centralidade da cruz, jamais a desordem ou a cisão eclesiástica. Quando um servo de Deus, legitimamente chamado e aprovado, é vigiado, silenciado e humilhado por defender as verdades eternas da palavra de Deus. Não se trata mais de disciplina eclesiástica, trata-se de opressão espiritual. E os líderes que usam o temor reverencial da Irmandade para impor o controle emocional doutrinário, o Senhor ainda hoje pergunta como, em Ezequiel 34.
ainda dos pastores de Israel, que se apresentam a si mesmo, ainda dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmos, a fraca não fortalecestes, doente não curastes, a quebrada não ligastes, a desgarrada não tornastes a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Ezequiel 34, 2, 4. Quinto, do dever de zelar pela verdade e pela justiça. O ministério, como dispenseiro de Cristo, a sua igreja, não foi instituído para estabelecer tronos humanos, mas para edificar o corpo na verdade. A liderança espiritual tem o dever sagrado de proteger e encorajar aqueles que buscam a fidelidade bíblica, não os oprimir com ameaças, interrogatórios e exclusões silenciosas. O apóstolo Paulo, ao escrever a Timóteo, ordenou: prega a palavra, insta a tempo e fora de tempo, redargua, repreende, exorta com toda longanimidade a doutrina. 2 Timóteo 4, 5. Não me furtei a esse chamado. Preguei a palavra, defendi a graça, promovi as escrituras. E por isso fui tratado como um réu, como um desordeiro, como um opositor. Por isso denunciei. Então o irmão Gabriel, cooperador de jovens de Janaúba, aquele que toca os hinos avulso, canta, era cooperador de jovens e a mocidade amava o servo de Deus, na verdade ama o servo de Deus. Então ele passou diversas perseguições, está aqui fazendo a sua carta de renúncia, nós estamos ouvindo a carta que ele escreveu. No dia de hoje ele renunciou, uma bomba para Minas Gerais, para todo São Paulo, para todo o povo que gosta desse servo de Deus. E ele está explicando que por causa do seu comportamento cristão, que está hoje se aproximando das Sagradas Escrituras, Sagradas Letras, ele foi perseguido pelos anciões, dizendo que ele está criando barreiras quanto à igreja, porque ele não está pregando que a graça é a CCB, mas sim a graça é Cristo Jesus, que deu o seu amor e nos favoreceu pela tua misericórdia, dando a sua própria vida para nos dar o direito da vida eterna. Então isso está trazendo as pessoas à tona numa situação de que a congregação é maior do que a graça, é maior do que Cristo. E todos os que querem pregar o evangelho de Jesus Cristo e alertar a irmandade que Cristo é o Salvador, são perseguidos até ser tirado do ministério. E somente cegos, fanáticos e alienados que vêm aqui e refuta a esses assuntos, quais eu vou mostrar para vocês aqui, que nós todos os dias estamos com as Sagradas Letras na mão para entender as hermenêuticas, as exegeses, os 5 pontos do cristianismo, que são as 5 pilastras: sola fé, sola graça, sola Cristo, sola Deus. E somente as Escrituras. Somente o fanático alienado, o templário que ama os prédios da igreja, refuta quanto ao cristianismo nato. Então vamos voltar aqui e vamos ouvir. Vou mostrar para vocês aqui o tanto de hermenêutica que eu tenho aqui, que eu vou trazendo todos os assuntos dentro dessas hermenêuticas, dentro das exegeses, do conhecimento do texto, do contexto, para não criar um pretexto. Então, quando a pessoa conhece o evangelho, agora ele é perseguido até perder o ministério. Vamos ouvir juntos, vamos ouvir. Se perante Deus, os santos e as autoridades eclesiásticas competentes, este assédio injusto
e esta conduta arbitrária, rogando que com temor e humildade seja feito juízo reto, segundo o modelo do justo juiz. O Senhor julga com justiça e governa os povos com retidão. Informo ainda que uma cópia dessa será remetida à presidência do Conselho de Anciões em São Paulo, para a ciência. 6. Considerações finais. Diante disso, eu perdi o meu prazer e a alegria de continuar a exercer meu ministério, pois já não tenho mais condições psicológicas para tal e, com temor de Deus, apresento minha renúncia. Amparado no exemplo de Cristo, que, embora perseguido, não revidava com injúrias, mas entregava-se àqueles que julga retamente. 1 Pedro 2:23. Não deixo o ministério em revolta, mas em paz com a minha consciência. Minha lealdade está, antes de tudo, ao Senhor da Seara, Jesus Cristo. A Congregação Cristã no Brasil fez parte da minha história com gratidão. A mocidade que amo e os carregarei nas minhas orações e no meu coração. Aos irmãos sinceros e fiéis, muitos dos quais me entenderam, muitos dos quais me estenderam a mão com amor. Minha eterna estima. Não guardo rancores, mas clamo para que a verdade reine e que o Evangelho seja bandeira maior, acima de tradições humanas e preferências institucionais. Rogo a Deus que esta carta seja recebida com o espírito de serenidade e discernimento espiritual. Que o Espírito Santo guie vossos corações em todas as decisões, com temor, humildade e paz. Subscrevam-me. Douglas Gabriel Nascimento Silva, Congregação Cristã no Brasil, bairro Santa Terezinha, Janaúba, Minas Gerais. É isso aí, caríssimos irmãos. Deus abençoe. A carta do servo de Deus está aí, anunciada. Renunciou ao ministério, mais um que renuncia por causa das Escrituras. Perseguido até não suportar mais, porque não pode pregar as sagradas letras e o cristianismo nato. Tem que pregar somente antropocentrismo, que o povo quer ouvir, triunfalismo, mas Cristo e salvação e arrependimento tá difícil. Deus abençoe a todos, compartilhe com mais pessoas. Você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal. E eu e você nos encontraremos no próximo vídeo, se assim Deus permitir. Irmão Gabriel de Janaúba. Irmão Gabriel de Janaúba. O irmão, pode ter certeza que o irmão estará incluso nas minhas orações. Deus abençoe.